Graça e paz, meus amados, em nome de Jesus. Estou aqui para fazer o resumo da nossa segunda aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós temos uma tarefa da primeira aula, tá? Vamos comentar, vamos compartilhar o vídeo, né, com todos os nossos amigos aí da equipe de louvor, e a gente vai fazer um trabalho legal sobre Páscoa, como a Páscoa era comemorada no Velho Testamento e como ela era comemorada no Novo Testamento. Pois bem, vamos para a nossa aula número 2. Nós estamos conversando sobre história da adoração e expressões de adoração nos espaços. Nós falamos de 4 espaços: o espaço litúrgico, o espaço de reunião, o espaço de música e o espaço sacramental. No espaço litúrgico, nós comentamos que o início da igreja era nas casas. Assim que Jesus veio, e com a morte de Jesus e com a expansão do reino, também veio a perseguição da igreja. Nós temos ali vários mártires, como Estevão, e durante toda a história muitos morreram por amor a Cristo. E esse início de perseguição era um início da igreja perseguida, sofrida, mas uma igreja muito espiritual, muito séria, muito convicta da sua fé. E ao longo do tempo, quando a gente chega ali no século 3, onde Constantino se torna imperador de Roma, ele, por uma politicagem, assim nós cremos, ele se converte ao cristianismo e passa a adotar o cristianismo como religião oficial do império. E com essa oficialização, a igreja para de ser perseguida. E ali a gente até comentou que ficou um pouco cômodo para a igreja e ficou a igreja protegida da perseguição, porque agora a gente tinha o apoio do governo. Então, a partir dali começaram-se a construir grandes templos, catedrais, basílicas e tal. Nós comentamos também que esse imperador tinha alguns templos pagãos. E como ele agora instituiu o cristianismo como religião, ele tira a estátua, por exemplo, de Afrodite e coloca a estátua de pessoas do cristianismo, fazendo referência ao cristianismo. Então coloca-se lá a estátua ou a imagem de Maria, mãe de Jesus. Tira a imagem de Apolo e coloca a estátua lá de Paulo, de Pedro, pessoas ligadas ao cristianismo. E daí a gente viu o que aconteceu ao longo dos anos, né? Aqueles personagens do cristianismo, eles se tornaram seres adorados. Pois bem, a partir dali então grandes catedrais, basílicas foram construídas, até mesmo a pedido de Constantino. E nós falamos sobre a Catedral de Roma, que provavelmente é a mais antiga catedral que existe no mundo, do século, ela data do século IV. Nós falamos também sobre a Catedral de Notre Dame, que significa Catedral de Nossa Senhora. Essa catedral fica em Paris, muito famosa, principalmente porque Victor Hugo compôs ali o Corcunda de Notre Dame, né, uma história que é lida nos 4 cantos, tem filmes, tem desenhos sobre esse personagem, e isso rola ali na construção ali daquela igreja, o Corcunda de Notre Dame. Essas construções arquitetadas, planejadas, elas causam um impacto muito grande no adorador, em todo o espírito do adorador. Quando você entra em ambientes desses, totalmente planejados para adoração, que ambientes que cada vitral, cada arte, cada parede, cada pintura, ele está ali expressando os ensinos bíblicos, né, a sua religião. Você entra nesse ambiente, o espírito é diferente, a postura desse adorador é diferente. E nós comentamos sobre uma capela conhecida no mundo, que é a Capela Sistina. Essa capela fica no Vaticano. O Papa Júlio pediu para Michelangelo fazer a pintura, que é aquela pintura no teto, onde ele coloca ali vários personagens bíblicos, vários momentos também da história bíblica. É uma coisa linda, muito maravilhosa, e a gente contempla aquilo
e quando a gente entra numa capela dessas, realmente nos remete a expressões de adoração muito reverentes, impactantes, mexe muito com o espírito do adorador, com certeza. Falamos também da nossa catedral em Petrópolis, onde Dom Pedro II e Princesa Isabel pediram que fosse construída essa capela. Ela durou 85 anos para ficar completamente pronta, mas ela já fazia o uso dela antes desses 85 anos. Ali a gente pode ver um mausoléu onde temos os restos mortais de Princesa Isabel, Conde D e outros. E por que esse mausoléu? Por que essa característica de fazer igreja e ao fundo ter um cemitério, ou fazer igreja em cima de uma catacumba? Isso começa com a história de Pedro. E nós também falamos sobre a Basílica de Pedro, que fica também em Roma. Essa basílica, os católicos afirmam que ela é feita justamente em cima do túmulo de Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, diz a história, ele foi enterrado ali e as pessoas começaram a ir visitar o seu sepulcro, e pessoas se juntando ali, e ao longo dos anos aquilo se passou a se tornar um espaço público, fizeram uma basílica, essa basílica não existe mais, aí construíram a nova Basílica de São Pedro, que é hiper visitada e é hiper mencionada. A gente tem esse espaço litúrgico maravilhoso, né, cheio de significados, cheio de homenagens a vários personagens cristãos. Então o espaço litúrgico é um espaço preparado para a adoração a Deus. Falamos também do espaço de reunião, que seria um espaço que foi se criando ao longo dos anos, como cantina, por exemplo. Onde tem cantina na Bíblia? Não tem cantina na Bíblia, mas é um espaço de reunião, um espaço de comunhão, e é um espaço de compartilhar, um espaço de fazer novos amigos, novos relacionamentos. É também um espaço de adoração a Deus, porque Deus ordena a sua bênção na comunhão, e durante o culto, na hora do culto, é muito difícil a gente criar laços de amizade, mas comendo algo juntos, conversando, brincando, jogando algum jogo juntos, nós criamos então esse laço. E esse espaço de reunião também serve para adorar a Deus. Vimos também o espaço da música, e na arquitetura existe o planejamento da posição do coro. Essa foto que você está vendo aí, essa parte mais cinza, era a parte onde ficava o coro. Então as igrejas eram construídas e se pensava no coro, se pensava no piano, se pensava no órgão de tubos. E nós também comentamos sobre esse órgão de tubos, que é um instrumento que nos inspira. O seu som é um som reverente, um som profundo. E comentamos que a nossa primeira igreja batista do Rio de Janeiro, ela possui um órgão de tubos, é tocado, foi recentemente reformado. E existe nesta igreja histórica, né, que é essa primeira batista do Rio de Janeiro, uma posição dos instrumentos que é de muitas igrejas: piano à esquerda e órgão à direita. Isso você pode ver em várias igrejas, porque é o espaço da música, e eles na arquitetura pensavam nesse espaço. E compartilhamos também do espaço sacramental, das coisas sagradas, né, daquelas coisas que nós batistas fazemos, mas que os católicos têm mais coisas sacramentais ainda que eles consideram. Mas nós consideramos a ceia do Senhor e o batismo como coisas separadas, como algo que é uma obediência a Jesus Cristo, porque Ele fez e Ele mandou fazer. Nós vemos que algumas igrejas ao longo dos séculos deram importância a esse espaço e fizeram batistérios, e assim, chiques batistérios, conforme esse que você está vendo aí na sua foto. É o batistério de João Batista na Florença, Itália. Então é uma construção à parte da igreja.
E ao longo dos anos, essa construção ela foi ficando dentro da igreja e a gente vai ver isso na próxima aula. Falamos também de expressões de adoração através da oração. E a oração é algo que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer sem cessar. A oração no uso da igreja primitiva, ela era intensa, justamente por causa da perseguição. As pessoas oravam mais. Mas ao longo dos anos e pelo decreto do imperador Constantino, quando a igreja começa a ficar menos perseguida, também há agora a preocupação do cristão de ver a sua vida, de começar a trabalhar. Então o tempo da oração é diminuído e agora o tempo para buscar as coisas e os prazeres deste mundo é aumentado. E hoje a gente tem no século XXI uma carga horária de trabalho grande e a gente investe muito mais tempo em outras coisas do que as coisas do reino de Deus. O horário da oração é sempre o mais afetado na nossa agenda corrida que todos nós temos. Mas a igreja que ora, essa igreja que avança. E na história foi se criando formalidades na oração, até que se instituiu uma pessoa para ser o orador. Então o alto clero agora é que tinha essa responsabilidade de orar. E o início, que era todos orando, todos falando, todos compartilhando, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, o tempo de oração foi reduzido e ainda se passou a uma pessoa ter essa responsabilidade. Por isso que a gente chega hoje e, fulano, vamos orar? Não, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei falar o português correto. E a gente chegou onde chegamos ao longo dos anos, que se perdeu o foco, né? Todos os cristãos sabem orar porque é a nossa conversa com o Senhor. Expressões de adoração através das escrituras sagradas. Eu quero ler aqui um depoimento de um cristão do 2º século. E no dia chamado domingo, todos os que moravam em cidades ou no campo se reuniam para um só lugar, e as memórias dos apóstolos ou as escrituras dos profetas eram lidas, porquanto o tempo nos permitia. Então, quando o leitor terminava, o presidente dava instruções verbais e nos exortava a imitar estas coisas boas. Da primeira apologia de Justin Martin, 197 d.C. A gente vê ali no início um povo que se reúne com o maior prazer para estudar a Bíblia. Hoje as pessoas vão muito atrás do show, né? Fulano de tal, grande cantor, vai cantar lá na Praça Brasil. Nós vamos tudo, fazemos o possível para a gente ir e tal. Mas antigamente era mais ou menos assim: olha, nós fizemos aqui a cópia da carta aos Romanos e nós vamos ler lá na casa do fulano, vamos embora. E ia todo mundo para ler aquela escritura. E ao longo dos anos isso também foi acabando, porque ao longo dos anos esse prazer pela palavra também foi acabando, infelizmente. Hoje a gente tem aí a palavra disponível em várias línguas, de várias formas, de várias traduções, e muitas vezes os crentes têm várias Bíblias dentro de casa, mas nenhuma é aberta. E nós vimos também que uma tradição dos judeus que era escrever pequenos trechos da palavra de Deus em pergaminho e enrolar nos braços, chamado filactério, ou duas caixinhas que eram colocadas na testa também com pedaços da escritura sagrada ali nas suas testas para eles fazerem as suas orações. Eram expressões de adoração e é muito interessante porque essa questão de fitinha, né, no braço para lembrar da palavra de Deus, né, vinha aí dessa tradição judaica. Só que Jesus, ele chama atenção no Mateus 23 e ele diz que as pessoas, os judeus, estavam colocando essas fitas tão largas para se aparecerem. Essas pessoas queriam sempre o primeiro lugar, essas pessoas sempre queriam o reconhecimento do outro, né? Aqui eu estou fazendo, eu faço mais, eu leio mais a Bíblia, eu não sei qual realmente era o sentido de cada um colocar aquilo tão largo na mão. Mas Jesus sempre condena o exibicionismo, né? Nós temos que ser simples, fazer o que nos for possível fazer para agradar a Deus. Então esse foi o nosso resumo da nossa segunda aula. E agora vai a nossa tarefa da segunda aula. Qual era o templo de Jerusalém na época de Jesus?
Quem construiu ou quem reformou? Como ele era? Essa então é a nossa tarefa da segunda aula. Pesquisem qualquer coisa, falem comigo ou escrevam aqui também abaixo do vídeo. Vamos começar a escrever alguma coisa aqui, pessoal, tá bom? Pra gente comunicar também através dos nossos comentários. Compartilhem, curtam, tá? E desculpe aí o meu jeito de fazer vídeo, mas estou fazendo de um celular. Eu já quero pedir desculpa para você, porque eu gravo de um celular ao qual todo mundo conhece aí, tá quebrado, e eu estou aqui num quarto da minha casa e fazendo esse vídeo, mas com muito amor e muito carinho, tá? E eu toda semana eu estou aqui para fazer esse resumo da aula, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, de repente vai estimular você aí para IBD, e a gente está falando, comentando sobre assuntos do nosso ministério, tenho certeza que vai ser bênção, ok? Um beijão da tia Sara e até a próxima aula.